Pessoal, então agora vamos falar sobre os tumores ungueais. Então, a gente vai ter os tumores específicos da unha, tá? Então, quando a gente não faz ultrassom ungueal, na verdade é uma grande novidade, tá? São dois tumores, vão ser o ônico-papiloma e o ônico-matricoma. Esses são, assim, também coisas específicas da unha, mas, assim, a gente consegue dar diagnóstico, sabe? Então, quando você aprende que ele existe, daí ele faz parte do teu diagnóstico diferencial e você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, o único papiloma, ele é um tumor benigno, tá? E clinicamente, a gente vai ver essa eritroníquia, que é essa linha avermelhada, uma eritroníquia longitudinal, tá? E muitas vezes aqui a gente vai formar um Vzinho aqui e vai ter um quebradinho, que às vezes a paciente reclama que prende na roupa dele também, tá? Então, ele tem dois achados. Primeiro, que é a eritroníquia longitudinal, e quando você olha por baixo aqui da unha, a gente vai ter uma hiperceratose subungueal, que é essa massinha aqui por baixo da unha. Até quando você for tirar foto, dá para tentar tirar foto dessa região aqui. Então, no ultrassom, a gente tem dois sinais. Os sinais ultrassonográficos a presença de uma lesão, então vai ser hiperecogênica, discretamente ovalada, mas geralmente uma linha, tá? Que a gente vai melhor caracterizar ela no plano axial, no menor eixo. Então, já causa uma estranheza, porque a gente está falando de um tumor, mas na verdade ele vai ser tipo uma linha, né? Então, o que a gente vê, ó? Então, nesse paciente aqui, ele tem, ó, a linha aqui, esse aqui é um dedão do pé. Quando a gente faz o exame, ó, no corte transversal, a gente está aqui em cima da placa, ó, a gente vê essa lesão hiperecogênica. Ele pode estar debaixo da placa ou entre as placas, tá? E no corte longitudinal, você veja que ele é mais difícil de ver. Ele pode se estender por toda a extensão da placa ou não, tá bom? Então, muito melhor de ver no corte transversal. Aí, isso aqui é a mesma coisa, nessa região aqui, daí a gente ir olhando aqui por baixo, você vê que é meio grosso aqui, mas parece que tem uma área de um espessamento mais acentuado. No corte transversal, ó, a gente vê aquela massinha branca, tá? Que isso aqui que é o tumor. E, ó, daí a gente também consegue dizer no corte longitudinal onde que ele tá. E às vezes até, se você quiser, dar a distância da prega proximal. Então, lembrar que a alteração aqui nesse corte é essa alteração aqui. O outro tumor que é específico da unha é o ônico-matricoma. Ônico-matricoma, então a gente vai lembrar de matriz, tá? Então é um tumor fibroepitelial benigno também, né? Da matriz ungueal. E a característica dele é que ele vai ter essas projeções digitiformes que são originadas da matriz. Então, como é que a gente vai ter, né? Vai ser caracterizado por placas espessadas, presenças de estrias longitudinais e coloração amarelada da placa, como nesse caso. Geralmente ele é excêntrico, né? Então a gente tem aqui a unha, mas assim, ele vai ser nos cantos da unha, ele não vai ocupar a unha toda. Então a gente vai ver que a unha está amarelada aqui e espessada. Então, aquela unha que a gente está vendo, aqui na dermatoscopia, a gente consegue ver melhor ó, aquela coloração amarelada. E olha, vejam aqui que a gente consegue ver que aqui, ó, tá vendo como ela é espessada, bem nessa região que tem alteração de cor, aqui é fininho, fininho, e aqui ela espessou. Isso aqui é a cirurgia daquela paciente. Então, na cirurgia, olha, veja, você tira a região que tem o tumor desde ali da matriz. E quando você tira, ele tem umas projeções digitiformes, tá? Que isso que é o tumor. Então, eu acho bem interessante, isso aqui é uma imagem do livro da Rimena. Então, ó, veja aquelas alterações, né? Excêntrico, a unha amarelada, tá? Como era quase a unha toda, tirou, acho que a unha toda aqui, o leito ficou aqui desnudo. E olha como é a região da matriz. Ela é grossa e cheio dessas projeções. Quis mostrar essas alterações antes de mostrar a imagem do ultrassom, porque a gente tem que
entender o que a gente vai procurar lá no ultrassom. Então, quais são os sinais ultrassonográficos do cônico mátrico? Então, é uma estrutura hipoecogênica, mal delimitada, que a gente vai ver essas linhas hiperecogênicas de Permin. E, normalmente, ele é excêntrico, né, em relação à placa. Então, outro caso aqui que a gente vê, né, ó, no cantinho da unha, a gente vê que a unha é mais amarelada e espessada. Aqui a gente vai vendo a placa, né, e ó, nesse cantinho que é isso aqui, ele tá espessado, parece que tem uns pontinhos dentro, mas ó, quando a gente chega aqui na matriz, tá vendo que são várias linhas, que são aquelas projeções digitiformes. Então, mostrando aqui aquela área espessada e a correlação com o ultrassom, que bem da verdade eu achei igualzinho. Tá? Agora falar que eu acho que é a alteração mais comum, assim, que a gente já está acostumado como radiologista a procurar na unha, né? Então vai ser o tumor glômico. Então, o tumor glômico é uma neoplasia benigna do corpo glômico. A gente vai ter como sintomas, né, dor e sensibilidade ao frio. Então, muitas vezes, uma dor na unha, sempre, suspeita de tumor glômico, né? Então, vai ser mais comum nos dedos das mãos. E em relação à posição, no leito ungueal proximal. Então, quais são os sinais ultrassonográficos que a gente tem de tumor glômico? Então, vai ser a presença de um nódulo que é bem delimitado, hipoecogênico e ovalado. Então, isso aqui é um corte longitudinal, ó, você vê aqui na região do leito proximal, né, perto aqui quase da matriz, a gente vê aqui, ó, um nódulo, tá? Ele vai fazer remodelamento ósseo, mas veja como no corte transversal, ó, ele perde aquela esfericidade aqui da falange, ó, e o nódulo aqui, tá? Então, obviamente, toda vez a gente tem que olhar nos dois eixos, mas assim, o eixo transversal ajuda muito no tumor glômico, ó, para você conseguir delimitar uma lesão expansiva, tá? Então, a gente observa esse nódulo hipervascular em 80%, então a gente está muito acostumado com ele ser hipervascular, mas se a gente pensa que é hipervascular em 80%, em 20% pode não ser, tá? Então, pensar no nódulo mais comumente hipervascular e aquilo lá que eu falei, mostrei, que é o remodelamento ósseo, ó, então perdeu aquela esfericidade aqui, tá? Então, são esses sinais ultrassonográficos do tumor glômico. Esse aqui é um outro caso, né? Esse aqui já tá mais distal aqui no leito, então aqui, ó, aqui você fica aqui, ó, quase você não vê ele, mas ó o que ajuda, que ele remodela o osso, e quando a gente joga o Doppler aqui, você vê a lesão aqui hipervascular. Um outro tumor aqui que é dessa região, na verdade, periunguear, são os fibromas, né? Então ele vai ser um grupo heterogêneo de tumores ungueais, tem vários tipos de fibroma, que tem várias formas de apresentação e subtipos. Não cabe a gente a dizer qual tipo de fibroma que é. Mas ele tem algumas características incomuns, né, que a gente vai poder destacar aqui no ultrassom, que são lesões hipoecogênicas bem delimitadas, oval ou fusiforme. Como ela cresce devagar, tem remodelamento ósseo, normalmente é hipovascular, e eles são excêntricos, né, e localizados na região periungueal, e vamos ter que lembrar sempre da prega ungueal proximal. Então, clinicamente, a gente vê que tem aqui, ó, uma lesãozinha aqui saindo, tá? E esse aqui é um caso da Rimena, né, do livro da Rimena, então a gente vê uma lesãozinha aqui, ó, então na prega ungueal proximal, uma lesãozinha hipoecogênica. Esse outro aqui também, ó, parece um chifre aqui saindo, ó. Então ele sempre tem, quando a gente pensa que tem que pensar nessa característica da prega ungueal proximal. E nesse caso aqui, ó, ele tem essa característica também que eles podem falar que é em alter, tá vendo? Ele é grande aqui e tem essa parte por dentro também, tá? O fibroma também. Agora, passando para as lesões malignas, né? Então, primeiro a gente tem o carcinoma espinocelular, o nosso SEC, que é o tumor maligno, né, das células escamosas. E como é que isso vai aparecer para a gente no ultrassom de unha, né? Então, assim, quais são os sinais? Massa hipoecogênica mal delimitada, hipervascular, daí
temos lesão óssea da falange distal e erosão da placa. E são características que vão mostrar para a gente que tem agressividade, tá? Então, que a gente tem que tomar cuidado. Erosão óssea, erosão da placa, sinais de agressividade. Esse daqui também é um caso do livro da Rimena, então, para mostrar aqui, né, ó, que tem essa lesão feia aqui, ó, que destruiu aqui a placa, né, ó, tem uma lesão mal delimitada, eu acho que, olha, tem aqui com o Doppler também, né, nessa falange distal. E a outra lesão maligna também, né, o melanoma. Então, a gente tem que sempre prestar atenção que o sinal clínico do melanoma é a melanoníquia, né? Então, uma faixa escurecida aqui, tá? Então, esse é um sinal de melanoma. Não toda melanoníquia é um melanoma, né? Mas a gente sempre tem que pesquisar. E também isso aqui é importante para a gente que não é clínico, né? Esse sinal de Huntington, né? Que é essa extensão da pigmentação para a região perineal. Isso aqui quer dizer que está invadindo, ó, que os melanócitos estão invadindo aqui, tá? Que isso aqui é um sinal também de melanoma. Que isso aqui é bem importante. Então, só que a gente tem que lembrar que até 50% dos melanomas vão ser amelanóticos. Então, o que vai ter de sinal ultrassonográfico? Pra falar bem a verdade, eu acho igual os sinais do SEC. Porque assim, você vai só saber que é uma lesão agressiva. Por quê? Lesão hipoecóica mal definida e heterogênea, hipervascular, subugueal, erosão óssea na falange distal e erosão da placa, que são aqueles mesmos sinais de agressividade. Tá? Então, assim, essa variação da falange, da placa, tudo, você vê que nenhuma outra lesão que a gente tinha visto tinha destruição, né? Então, o fato do SEC, o melanoma, eles terem essas características destrutivas, é isso que vai nos levantar a possibilidade desses tumores, né? Então, esse aqui também é um caso da rimena aqui, essa região aqui, ó, o melanoma, essa parte aqui. Gente, é muito difícil. A gente tem alguns, acho que tem 1 ou 2 casos de melanoma, mas na verdade já tinha diagnóstico e veio fazer o exame. Mas na verdade, os casos, eles tinham fazia muita sombra. Eu não conseguia identificar, falar bem a verdade. Eu nunca consegui dar um diagnóstico do melanoma aqui pelo ultrassom, sabe? Já vi melanoma, mas era muito difícil, eu não consegui ver destruição óssea, olha. Na verdade, então, isso aqui é o melanoma, né? E aqui, ó, um aumento de fluxo e basicamente essa parte central, né? Isso aqui que ela pediu como lesão, tá? Agora aqui mostrar um pouco de documentação dos exames, né, que a gente faz, por exemplo, do único papiloma, então a gente lembrar da nossa bolinha, melhor vista no corte transversal, e aqui na documentação você pode, né, dizer a distância das pregas, né, mais ou menos. O tumor glômico, né, mostrar aqui na região onde que você está vendo a lesão, documentar remodelamento ósseo, aumento de fluxo ao Doppler, e nesse corte transversal conseguindo mostrar bem aqui o remodelamento ósseo. Esse aqui é o caso do fibroma, né, nesse caso era um fibromixomacral. Então, a gente tinha aqui então, lembrar que é aquela lesão que é perto da prega proximal, era uma lesão, uma recidiva, na verdade, do fibromixomacral, e que daí tinha voltado aqui uma lesãozinha. Isso aqui é o corte longitudinal, no corte transversal já dava para ver aqui também, né? E lembra que eu falei que ela é hipovascular, mas nesse caso, né, ela é hipervascular. E aqui um caso do mônico matricoma, lembra aquela excêntrico, unha amarelada, bem espessada, e no corte longitudinal, perto da matriz, a gente via aquelas linhas, ó, daí a gente fez aqui no esquema até várias linhas aqui, esse espessamento, mostrando que é um tumor da matriz. E era isso então dessa aula, pessoal. Obrigada.